Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil, meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma aula show de bola para vocês, explicando sobre como funciona um relé de impulso eletrônico usando o flip-flop do tipo T, ok? Essa aula é dedicada aos meus queridos alunos Karen, Gabriel Vitor e Caroline, ok? Então vamos lá. Galera, a maioria dos instaladores residenciais, sempre para fazer uma automação residencial, usa um relé de impulso eletromecânico, ok? Para fazer o liga-desliga de uma, duas, três lâmpadas de várias formas diferentes através de interruptores do tipo campainha. E aí como é que esse processo funciona? Quando ele dá um pulso nesse relé, na bobina dele, ele muda o contato de estado. Quando dá um outro pulso, o contato troca o estado, ok? Então, por exemplo, dou um pulso, liga. Dou outro pulso, desliga. Ok? E aí existem diversos tipos de relé de impulso no mercado, tá? Que podem trabalhar com 24, 127, 220 volts e etc, tá? E que podem ter 1, 2, 3, 4 contatos e podem fazer combinação entre eles. Então, pessoal, o objetivo dessa aula aqui é fazer com que um flip-flop do tipo T tenha o mesmo funcionamento que esse relé de impulso eletromecânico. Logo, a gente vai criar um relé de impulso eletroeletrônico, tá bom? Veja só que funcionamento show de bola. Quando eu dou um pulso no botão, aciona a saída do flip-flop tipo T, acionou o transistor que ligou o relézinho, mudou o contato dele, contato ligou a lâmpada. Quando eu dou outro pulso nele, desliga a lâmpada. Dou um pulso, como o contato do relé liga, dou outro pulso, desliga, tendo o mesmo funcionamento que o relé de pulso eletromecânico. Então, vamos entender o que é um flip-flop tipo T. Pessoal, o flip-flop tipo T nada mais é do que um flip-flop JK com as entradas interligadas e ligada no positivo, ok? Quando a gente interliga o J e o K e liga no positivo, a saída dele principal vira uma coisa chamada toggle. O que é o toggle do inglês? Toggle do inglês significa alternar, ou seja, toda vez que eu dou um pulso no terminal chamado clock, a saída alterna. Se estava 0, dou um pulso, vai para 1. Se estava 1 do outro pulso, vai para 0, ok? E aí você pode ligar e usar a sua imaginação para ligar a carga que você quiser, tá bom? No contato do relé a gente pode estar acionando uma fase, mandando 127 volts, a gente pode ligar 12 volts, para a gente poder ligar um motorzinho, poder ligar uma bomba, fazer uma irrigação, para fazer a lógica do funcionamento da situação problema, tá bom? Pessoal, então o T a gente já aprendeu que pega o JK, interliga e liga no positivo. E a cada pulso que eu dou aqui no clock, ele pega e alterna o estado da saída principal, tá bom? Hora 0, hora 1. Pessoal, agora tem um desafio para vocês do Eletrônica Fácil. Toda vez que eu estou dando um pulso no clock, está realizando um trabalho aqui na saída. Mas eu queria fazer uma pergunta e queria que vocês respondessem aqui nos comentários, ó. O que significa este símbolo aqui no clock, ok? E qual a diferença deste símbolo para esse símbolo aqui, que tem um inversor na frente, ok? Como eu tenho certeza que vocês sabem, respondam nos comentários e a gente vai falar se está certo ou errado, ok? Por favor, fale a diferença entre os dois, tá bom? Bom, turma, além do JK formar o terminal chamado T de toggle e o clock, que quando eu dou um pulso nele, ele troca o estado da saída do relé de impulso, do flip-flop tipo T, o flip-flop JK, que é o CI4027, possui um terminal chamado set e reset. Qual é a função deles? Primeiro, se eu aciono o set, eu esqueço qualquer outro terminal, pessoal. A função do terminal set é acionar a saída principal Q do flip-flop JK, ok? Independente de qualquer coisa aqui no J, no K e no clock. Quando eu aciono o set, ele é uma prioridade para setar a saída, ou seja, acionar a saída, tá bom? Se eu acionar o terminal R de reset, é a mesma coisa, ele tem prioridade em relação ao J, o K e o clock. Aqui não serve para nada. Se eu acionei o reset, uma prioridade de emergência. Só que agora para resetar a saída, ou seja, desativar. Tá bom? Só que tem um problema. Se eu acionar o set e o reset ao mesmo tempo, ele dá prioridade para o set e mantém a saída ativada. Ok? Então nunca acione os dois ao mesmo tempo. Se você quer dar prioridade para desligar, acione o reset. Se você quer dar prioridade para ligar, acione o set. Ok? Mas nunca acione os dois juntos, senão dá um conflito e a saída fica ligada, tá bom? Pessoal, e para fechar essa videoaula do relé de impulso eletrônico usando flip-flop T, vamos analisar a tabela da verdade dele, tá bom? Vamos ver o seguinte então, ó.
se eu deixar o set igual a 0, reset igual a 0, eu não estou mandando nem ligar nem desligar a saída por prioridade. Então vamos analisar agora o clock. Se o clock eu deixar sempre em 0, ou seja, não apertar o botão nunca, por mais que o J e o K esteja 1, o valor da saída principal é o QA. O que significa QA? É o valor atual. Ou seja, se está 0, continua 0. Não vai mudar nada. Se estava 1, também não vai mudar nada. Tá? Porque eu não estou dando um pulso no clock. Eu sempre estou deixando o clock igual a 0. Tá? Então não muda a saída. Ok? Agora vamos pensar o seguinte. Se eu deixo sempre o clock igual a 1, ou seja, sempre o interruptor do tipo campanha acionado, tá? Ou o botão pulsador normal, sempre acionado, por mais que o J e o K esteja igual a 1, a saída também não muda, pessoal. Vai ficar com o valor atual. Agora vamos pensar que vai acontecer uma transição 1 para 0 aqui, ó. 1 para 0. Tá descendo a onda aqui, ó, no clock. Ou seja, quando eu solto o botão, aqui está 1, quando eu solto o botão vai para 0. Também não aconteceu nada, pessoal. Ou seja, se eu deixar sempre desativado o clock, ou sempre deixar ativado, ou no momento que está acionado o botão e eu solto, por mais que o J e o K esteja igual a 1, o valor da saída continua o valor atual. Ou seja, a conclusão é a seguinte: quando que altera, quando que muda a saída do nosso relé de impulso eletroeletrônico? Quando a gente dá um pulso no clock, ou seja, na transição 0 para 1, na subida aqui, ó, no clock. Tá? Então, quando eu dou um pulso, foi de 0 para 1 o clock, detectou os dois, o J e o K igual a 1, trocou o estado da saída, ou seja, o valor da saída é o valor atual invertido, o valor atual barrado. Ou seja, se a saída estava desativada, liga, soltei, apertei de novo, apertei, estava ligado, desligou, ok? Então muda a saída somente quando? Quando a gente dá um pulso de subida no clock, ou seja, uma transição de 0 para 1, ok? E esse aqui é o nosso relé de impulso eletroeletrônico, utilizando o CI 4027, flip-flop JK, funcionando com flip-flop T, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aplicação da eletrônica digital, tendo o mesmo funcionamento que um relé eletromecânico instalado nas automações residenciais, ok? Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, ok? E venha aprender, porque aprender eletrônica é mais fácil do que parece. Forte abraço, Eletrônica Fácil, fiquem com Deus e até mais.